Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo a mais um vídeo, mais uma videoaula deste nosso breve curso sobre os alicerces do direito constitucional brasileiro, sobre os principais aspectos da estrutura do nosso Estado, e dos direitos fundamentais da nossa Constituição. E a gente vai começar hoje, e na verdade é um capítulo que possivelmente ocupará 2 videoaulas do nosso curso. Nós vamos começar a falar um pouquinho da organização dos poderes no Brasil. Quem acompanha o curso e quem assistiu aulas anteriores, vai se lembrar que a Constituição de 88, ela deu um passo interessante com relação a constituições anteriores do Brasil, e até se a gente for comparar com constituições pelo mundo afora. Ela coloca o capítulo, ou os capítulos, as várias partes da Constituição que tratam da organização do Estado brasileiro e dos poderes no Brasil, executivo, legislativo, judiciário. Ela coloca essa parte, que é uma parte muito importante do direito constitucional também, evidentemente, mas ela coloca depois do capítulo dedicado aos direitos e garantias fundamentais. Isso, como a gente já viu em encontros anteriores, isso tem um valor, sobretudo, simbólico, porque, na verdade, pouco importa em que parte da Constituição a norma é colocada, porque, do ponto de vista prático, todas as normas constitucionais gozam de supremacia, Elas têm, todas elas, essa posição hierárquica superior dentro do ordenamento jurídico. Então, na verdade, se uma lei ordinária ela contraria a Constituição, inconstitucionalidade é inconstitucionalidade, pouco importa em que parte da Constituição está a norma, mas eu acho que é um aspecto interessante da Constituição de 88 ela ter colocado os direitos fundamentais precedendo a organização do Estado brasileiro. Isso tem um valor simbólico interessante, quer dizer, a primazia é do indivíduo, é da pessoa humana, é do cidadão. A Constituição e o Estado estão a serviço do cidadão, e não o contrário. O nosso encontro anterior, a nossa videoaula anterior, tratou um pouco disso, quando a gente fala da dignidade da pessoa humana, o ser humano é percebido como uma finalidade em si mesmo, e não como um meio para o Estado alcançar objetivos, porque isso seria típico de estados totalitários, e o que não é o caso, felizmente, do Estado brasileiro, tal qual concebido pela Constituição de 88. Feita só essa anotação mais de curiosidade, e simbólica, quer dizer, a gente vai estar falando agora de uma parte do direito constitucional que fica na Constituição de 88, depois de tudo que ela fala sobre os direitos da pessoa humana. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho da organização do Estado, da organização dos poderes no Brasil. Lembrando que este é um curso, é uma série de encontros virtuais que nós estamos tendo, de finalidade muito modesta, quer dizer, a minha intenção ao oferecer esse curso aqui gratuito e livre no meu canal aqui no YouTube, é ser um veículo, para que as pessoas compreendam melhor o Brasil, São aulas dedicadas não apenas a quem tem formação jurídica, mas a todas as pessoas interessadas, de um modo geral, nas questões políticas, de cidadania e jurídicas no Brasil. Então, este mesmo perfil eu vou procurar imprimir a estas aulas sobre a organização dos poderes e do Estado brasileiro. Vamos começar, então, hoje, ou melhor, nesta videoaula, porque hoje é muito relativo, vocês podem estar assistindo
a esse vídeo no dia que vocês acharem mais conveniente para cada um, claro. Vamos falar primeiro da organização dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, né? Para depois, então, falar da organização do Estado do ponto de vista da federação, quer dizer, para depois a gente falar de União, Estados, Distrito Federal, municípios. A organização dos poderes na Constituição de 88, vocês vão observar que ela é colocada nos artigos 44 e seguintes. E aqui vai um conselho. Assistam a essa aula com a Constituição à mão, né? Se quiserem, podem dar uma pausa aí para irem pegar a sua Constituição de fé, né? A minha está aqui do meu lado. Ou então para já acessar o site do Planalto, algum site que vocês consultem a legislação online, para vocês poderem olhar, à medida que a gente vai falando, os artigos da Constituição de que a gente está cuidando. Então, a organização dos poderes, ela fica na Constituição de 88, a partir do artigo 44 da Constituição. Mas, numa breve introdução, nós não podemos deixar de falar de um princípio basilar de todo Estado democrático de direito, né? E que é também um princípio basilar do Estado contemporâneo brasileiro e da Constituição de 88, que é, na verdade, um princípio que vai orientar todo o estudo da organização dos poderes no Brasil, que é o famoso e badalado princípio da separação dos poderes ou da divisão dos poderes, ou o princípio da independência e da harmonia entre os poderes, que na Constituição de 88 não está lá no artigo 44, né? O princípio da separação dos poderes ele é proclamado lá no início da Constituição, quando ela fala dos princípios fundamentais do Estado brasileiro, e o princípio da separação dos poderes está logo no artigo 2º da Constituição. É um dos primeiros e mais fundamentais artigos da Constituição de 88. Vocês vão ver lá no artigo 2º da Constituição, um artigo muito famoso, né? São poderes da União independentes e harmônicos entre si, né? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Os três poderes tradicionais da organização do Estado, né? Da organização política. Vejam bem, este princípio que está consagrado no artigo 2º da Constituição, na verdade, como vocês sabem, ele tem séculos de história por trás dele, né? Se a Constituição fosse assim uma espécie de uma cratera, né? Quer dizer, em cujo topo está a Constituição, se vocês olhassem para o princípio da separação dos poderes, vocês veriam lá dentro séculos e séculos de história, de evolução, de aperfeiçoamento das instituições políticas, né? Se a gente for voltar muito no tempo, na própria Grécia Antiga, Aristóteles foi talvez o primeiro filósofo, o primeiro pensador que identificou com clareza as três funções que o Estado exerce, né? Aristóteles já dizia isso centenas de anos antes de Cristo, né? 200 anos antes de Cristo, Aristóteles já dizia que o Estado e todo Estado ele tende a exercer três atividades fundamentais. A atividade de editar leis, que o Aristóteles chamou de deliberação, né? A atividade de aplicar leis, não é, no dia a dia da administração pública, que lá na obra do Aristóteles ele chamou de comando, essa função do Estado, e a função de julgar, de resolver conflitos de interesses surgidos no seio da sociedade. E a essa função Aristóteles deu o nome de justiça.
eu acho que todo mundo aí deve ter pensado, né, à medida que eu ia falando, o que o Aristóteles chamou de deliberação corresponde àquela atividade que é desempenhada pelo poder legislativo hoje, né? O que o Aristóteles chamou de comando é a função administrativa que incumbe principalmente ao poder executivo. E claro que o que o Aristóteles chamou de justiça é a atividade desempenhada pelo poder judiciário, né? Então, é só para vocês verem como as raízes do princípio da separação de poderes são profundas, né? São antigas. Depois da Grécia, quer dizer, Aristóteles, claro, naquela época, nem ele nem outros pensadores daquele tempo, como Políbio, por exemplo, chegaram a dizer com todas as letras que essas funções, essas atividades do Estado, elas têm que ser atribuídas a órgãos distintos. Elas não podem se concentrar num único órgão ou numa única pessoa. Porque isso é o espírito da separação dos poderes, né? Desconcentrar o exercício do poder, pulverizar o exercício do poder, né? Para que não haja tirania, para que não haja abuso, é preciso que essas diferentes funções do Estado sejam exercidas por órgãos diferentes, né? Por agentes diferentes, por pessoas diferentes. Não pode uma mesma pessoa ou um mesmo órgão concentrar essas três funções do Estado de modo absoluto, porque isso leva a uma tirania completa, né? Essa preocupação só veio surgir muito tempo depois, né, já com o pensamento iluminista, já no século XVII, no século XVIII, foi que se passou a pensar nessa questão, né, de atribuir funções diferentes do Estado a órgãos diferentes do Estado, né? Isso é o princípio da separação de poderes, que desta forma só veio ser concebido realmente de forma contemporânea às grandes revoluções burguesas e liberais, né? E de forma contemporânea, sobretudo, ao pensamento iluminista. E o princípio da separação de poderes ficou ligado de modo muito visceral, não é, à obra de Montesquieu, grande filósofo francês, iluminista, um dos cérebros, uma das espinhas dorsais do iluminismo na França e um dos alicerces, né, do pensamento, da tomada de consciência, né, que levou à Revolução Francesa e à superação do antigo regime, do absolutismo na França. Já vamos falar rapidamente sobre a obra de Montesquieu, porque isso é apenas uma introduçãozinha que nós estamos fazendo, a gente não vai aprofundar demais esse tema, porque temos muita coisa para dizer ainda, mas Montesquieu, na verdade, que entrou para a história como sendo, de certo modo, o pai da criança, né, não foi tão pai assim. Foi, na verdade, um grande sistematizador dessas ideias. Porque, na verdade, Montesquieu foi beber numa fonte que já existia, uma fonte da qual já jorrava a água, né, do pensamento liberal e iluminista, que, no caso, veio da Inglaterra, essa grande inspiração de Montesquieu para escrever um capítulo específico do seu livro famoso, que é O Espírito das Leis, né? Montesquieu foi muito honesto, intelectualmente honesto, né? Porque o capítulo do livro, O Espírito das Leis, né, onde ele fala do princípio da separação de poderes e que, na verdade, garantiu o ingresso de Montesquieu na história e na imortalidade, né? O capítulo do livro se chama A Constituição da Inglaterra. Neste capítulo, Montesquieu tem a preocupação fundamental de descrever como era a vida política na Inglaterra daquele tempo.
A gente está falando aí já do século XVIII, né? Então, a gente está falando de uma Inglaterra já sacudida pela Revolução Gloriosa, uma Inglaterra que já tinha superado o poder absoluto dos reis, uma Inglaterra onde o parlamento já tinha, né, um poder muito grande, né, sobre o monarca. Enfim, uma Inglaterra que já havia colocado nas suas instituições políticas, né, muito do pensamento lá de John Locke, né? E justamente uma Inglaterra onde o poder do Estado já se encontrava dividido, né? Dividido entre aspas, o poder do Estado é uno, né? Mas ele se exerce por órgãos distintos, cada qual com suas funções próprias e cada qual respeitando a esfera de atuação dos outros poderes, né? Então, Montesquieu sistematiza o que já se passava na Inglaterra naquela época. Quem tiver curiosidade, eu sugiro que leia a obra de Montesquieu. Esse capítulo não é muito longo, é um capítulo muito bem escrito, numa linguagem que até hoje para nós é muito fácil de ser entendida. Vocês vão achar o Espírito das Leis gratuitamente na internet. Certamente vocês vão encontrar vários PDFs com essa grande obra de Montesquieu. E o capítulo onde ele fala do princípio da separação dos poderes é um capítulo descritivo da Constituição da Inglaterra. Constituição, voltando aqui, aquela noção que nós já falamos no nosso primeiro encontro lá atrás, né? Constituição entendida enquanto modo de ser do Estado, né? Enquanto jeitão do Estado. O Reino Unido, embora não tenha uma Constituição escrita, sistematizada, como é o caso do Brasil, é claro que ele tem uma Constituição calcada na tradição, nos costumes, né? Na jurisprudência dos tribunais. Já falamos sobre isso aqui em outros momentos, né? E é esse modo de ser do Estado britânico, né, que Montesquieu descreveu nesse capítulo de O Espírito das Leis, né? E ao descrever o funcionamento do sistema político inglês, Montesquieu acabou lançando as bases para esse princípio que é um dos princípios mais importantes do Estado de Direito, um dos princípios mais importantes da democracia, um dos princípios mais importantes para que o Estado tenha realmente poderes limitados e um princípio instrumental para a própria efetividade dos direitos fundamentais, porque é claro que um Estado onde o poder é absoluto, onde o chefe do Poder Executivo, por exemplo, não tem um parlamento que o controle, que o observe, que o fiscalize, não tem um poder judiciário livre e independente, né? Um Estado onde as instituições não funcionam dessa forma, ou seja, não se estruturam com base numa ideia de separação de poderes do Estado, nesse Estado, certamente, os direitos da pessoa humana ficarão lesados, serão violados, né? Para vocês terem uma ideia, o princípio da separação dos poderes, ele é tão sagrado, né, para o direito constitucional contemporâneo, para a própria noção de Estado de Direito e para a própria noção contemporânea, moderna, de Constituição, e já falamos sobre isso em outros encontros, né? Essas noções elas foram cunhadas na era iluminista, né? E com os grandes movimentos revolucionários daquele tempo, do século XVIII, sobretudo, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, antes disso, ainda no século XVII, a Revolução Gloriosa no Reino Unido, na Inglaterra. Então, esse princípio é tão sagrado, é tão importante para que o Estado contemporâneo
não saia dos trilhos, né? Que para vocês terem uma ideia, na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789, né, um texto originalmente escrito em francês, porque é um dos textos básicos, um dos textos fundamentais da Revolução Francesa, né? E eu diria até que é um texto que tem natureza mesmo constitucional, né? A elaboração da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá em 1789, não por acaso o nome da Declaração de Direitos Humanos, né, da ONU, atualmente vigente, né, é muito parecido com o título da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, porque, de certo modo, a matriz filosófica é muito parecida, a genealogia é a mesma, né? Mas lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que tem quase uma natureza de constituição do mundo, digamos assim, do mundo ocidental democrático, lá tem um artigo, o artigo 16, um dos artigos mais famosos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde vocês poderão ler, com todas as letras, que está escrito lá o seguinte: um Estado onde não há separação de poderes não tem Constituição. Vejam que coisa, né? Quer dizer, melhor dizendo, a redação completa do artigo 16 fala também nos direitos fundamentais, que foram o nosso capítulo em videoaula anterior. Mas trazendo para o tema de hoje, está dito lá que o Estado onde a separação dos poderes não é observada, esse Estado sequer pode se intitular um Estado constitucional, um Estado de direito, um Estado que tem uma Constituição calcada nos moldes iluministas, um Estado onde os direitos humanos, os direitos fundamentais são respeitados, são observados pelo poder público, né? Eu acho isso muito emblemático, eu acho isso muito simbólico, né? E isso é para mostrar para vocês que separação dos poderes não é brincadeira, né? É realmente um dos alicerces do direito constitucional contemporâneo e é um dos alicerces da Constituição Brasileira de 88 e, portanto, do Estado brasileiro contemporâneo, né? Não por acaso, e nós já falamos disso numa aula anterior, o princípio da separação dos poderes não está só no artigo 2º da Constituição. Ele, na verdade, ele está por trás, né, de inúmeros institutos do nosso sistema político, mas ele está também, vocês vão se lembrar da nossa aula sobre as emendas constitucionais, sobre o poder constituinte derivado. Vocês vão se lembrar que o princípio da separação dos poderes, ele está previsto lá no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, e vocês podem ler agora de novo esse dispositivo da Constituição, já agora com este novo olhar sobre ele. A separação de poderes está colocada lá no parágrafo 4º do artigo 60 como uma das cláusulas pétreas do nosso direito constitucional, uma das cláusulas pétreas da Constituição de 88, ou das cláusulas intangíveis, né? Aquelas cláusulas, aquelas normas da Constituição de 88 que não podem ser agredidas nem mesmo por emenda constitucional, sob pena desta emenda constitucional ser inconstitucional, né? Então, isso é para vocês verem o grau de relevância deste princípio para o Estado democrático de direito em geral e para o Estado brasileiro pós-1988,
em particular, em especial, né? Então a gente falou um pouco da história da separação dos poderes, da ideia básica da separação dos poderes, da importância da separação dos poderes. Vamos entender agora, só para encerrar essa aula introdutória sobre a organização dos poderes no Brasil, vamos tentar falar um pouquinho, em termos práticos, qual é o conteúdo, qual é o sentido jurídico e normativo da separação dos poderes enquanto um princípio constitucional, ou seja, enquanto norma constitucional. Em outras palavras, o que o princípio da separação dos poderes manda que seja feito, manda que seja observado? Vejam bem, independência e harmonia entre os poderes. São poderes da União e em aulas futuras vocês verão que onde a Constituição fala União, evidentemente nós temos que entender como sendo todo o Estado brasileiro, não só a União Federal, mas também os estados, os municípios, o Distrito Federal. Quando a Constituição fala lá que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, ou seja, quando a Constituição proclama esse postulado de harmonia, de independência e harmonia entre os poderes, o que precisa existir no Estado brasileiro, basicamente, e claro, vamos falar aqui de forma muito simples e muito resumida, para que a separação dos poderes seja respeitada, para que eventual emenda constitucional feita na Constituição não agrida o coração da separação dos poderes. O que ela significa do ponto de vista prático? Vamos lá, em primeiro lugar, essa noção que nós já pincelamos aqui. É preciso que essas três funções básicas do Estado, legislar, administrar e julgar, elas sejam atribuídas de forma predominante a poderes diferentes. Em outras palavras, a órgãos diferentes, porque os poderes do Estado, executivo, legislativo, judiciário, nada mais são do que três grandes órgãos do Estado, né? Que se dividem internamente em vários outros órgãos menores, né? Mas os poderes da República, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, são grandes órgãos do Estado brasileiro. O Poder Legislativo Federal, vocês sabem, ele se divide em Câmara dos Deputados e Senado Federal, né? São dois órgãos nos quais se divide, são dois orguinhos, né? Nos quais se divide este órgão que é o Parlamento brasileiro, o Parlamento Federal, pelo menos. Então é preciso que as funções do Estado sejam atribuídas de modo predominante a poderes diferentes. A função de legislar será atribuída predominantemente ao Poder Legislativo, a função de administrar será atribuída predominantemente ao Poder Executivo e a função de julgar, evidentemente, será atribuída de modo predominante ao Poder Judiciário. Isto para que não haja aquela tirania que era tão temida por Montesquieu e sobre a qual ele tanto alertou a gente, né? Porque, já dizia ele, todo homem, né, que tem poder nas mãos tende a abusar dele. Infelizmente, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai se lembrar de algum exemplo na sua vida, de alguma pessoa que vocês conheceram, que parecia uma boa pessoa e quando teve poder nas mãos se revelou um tirano, se revelou uma pessoa arrogante, enfim, né? Isso já dizia lá Montesquieu, séculos atrás. Todo homem que tem poder tende a abusar do poder, né? Então, para que isso não aconteça, o poder do Estado tem que ser fragmentado, tem que ser pulverizado em órgãos diferentes. Legislar, administrar, julgar, né? Muito bem. Além disso, isso seria uma primeira exigência da separação dos poderes. Uma segunda exigência é
a existência de um sistema de freios e contrapesos. Essa é uma expressão que, na verdade, não vem exatamente da obra de Montesquieu, ela vem mais do direito constitucional britânico e, sobretudo, norte-americano, né? Tanto que ela é mais conhecida pela expressão inglesa, checks and balances, mas que na tradução quase que literal isso significaria freios e contrapesos. Então é preciso que haja um sistema de freios e contrapesos entre esses poderes do Estado, entre o legislativo, o executivo e o judiciário. E isso vai consistir em primeiro lugar, cada um desses poderes exerce predominantemente, mas não exclusivamente, a função que lhe dá o nome, de modo que o poder legislativo também administra, o poder executivo também legisla, o poder judiciário também administra, né, e legisla em certos casos, a gente vai ver um pouco isso mais à frente. Então, cada poder exerce um pouquinho, na verdade, das três funções do Estado, mas predominantemente a sua função que lhe dá o nome. O poder legislativo existe principalmente para legislar. O poder executivo legisla, né? O poder executivo pode editar, por exemplo, medidas provisórias que têm força de lei. A gente vai falar delas mais à frente. E, por fim, completando, né, essa noção de freios e contrapesos, é preciso que haja instrumentos de controle de um poder sobre o outro. Cada poder do Estado, cada agente público, cada autoridade, cada agente político, desde o presidente da República até um simples funcionário de uma repartição, todos têm instâncias de controle sobre a sua atividade, né? O parlamento, o poder legislativo, controla as funções do poder executivo, fiscaliza as contas do poder executivo, pode instaurar uma CPI para investigar o poder executivo, pode julgar o impeachment do chefe do poder executivo, como já aconteceu no Brasil, 2 vezes, inclusive, né? Então, o poder judiciário, então, nem se fala, ele controla os outros poderes também, né? Através de uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, o poder judiciário pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, controlando dessa forma a atividade do poder legislativo, né? Então, por muito desagradável, incômoda que possa ser essa existência de controles sobre a sua atividade, isso é uma circunstância com a qual o agente político, num Estado democrático de direito, tem que se conformar, né? Isso é a expressão mais simples, mais direta do princípio da separação dos poderes, que é, na verdade, o alicerce de tudo que a gente vai falar nas videoaulas seguintes sobre os poderes legislativo, executivo, judiciário. Eu espero que essa ideia tenha ficado alicerçada para vocês, entendida. Estudem, continuem acompanhando o curso e até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até breve.